Nessa aula nós vamos aprender sobre not null e uma forma de adicionar o horário do criado em de forma automática pelo banco de dados. Então, eu tenho a tabela dessa maneira. Até agora eu tenho a tabela de usuários com a ID, o nome, a data de nascimento e o criado em. Uma coisa que você deve reparar aqui é que nessa tabela de usuários, se eu inserir uma pessoa sem ID, ele vai inserir a ID que é a próxima ID que eu coloquei aqui, porque eu coloquei para ele incrementar de forma automática. Porém, se eu remover uma ID daqui, eu não vou estar passando por esse código agora, então eu vou remover pelo painel. Aqui eu faço a remoção, aplico. Se eu tentar remover, eu não consigo fazer a remoção dessa ID, porque ele fala que ela não pode ser nula, né? Olha aqui, ó, coluna ID não pode ser nula. Se eu fizer o describe dessa tabela, describe usuários, para verificar como que é a estrutura dessa tabela, eu consigo ver essa parte aqui falando que nulo, essa não pode ser. Essa tabela, essa coluna não pode ser nula. Então, não consigo colocar o nulo nela. Porém, se eu remover o nome daqui e atualizar, eu consigo com que o nome não exista. Só que no nosso caso aqui, não faz sentido um usuário no Instagram não ter nome. Para a gente aqui, seria conveniente o nome também não poder ser nulo. Para isso acontecer, eu vou voltar o nome aqui o nome que era Marcos. Para isso acontecer, né, na hora de criar a tabela, na frente do campo nome, eu posso colocar aqui not null. Então, se eu colocar not null, significa que não vai ser permitido colocar nulo nesse campo. No caso da data de nascimento, pode sim ser nulo. Caso a pessoa não informe a data de nascimento, ela pode ser nula sim. Então, eu vou remover a tabela para criar novamente. Não estou usando código para alterar, então eu crio a tabela novamente, seleciono, faço o describe aqui e vejo que agora no not null o nome não pode ser nulo também. Então, se eu tentar inserir aqui um registro sem ID, porque ele vai criar de forma automática, eu vou conseguir inserir esse registro de forma correta. Então, eu inserir esse registro de forma correta, o registro está aqui. Agora, se eu quiser inserir um registro sem o nome, então eu retiro o nome daqui, ele vai me dar um erro falando que o nome não pode ser nulo. Então, o nome não pode ser nulo, ele não tem um valor padrão e não inseriu esse segundo registro. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui também é que se eu tirar o criado em daqui e inserir sem o criado em, olha o que acontece. Quando eu insiro sem o criado em, José, e seleciono, eu vejo que o criado em ficou vazio. Só que pensa só, o criado em é o momento em que se criou esse registro. O momento em que se criou esse registro é quando? Quando criar. Quando criar o registro é o momento que criou. Então não precisa de eu enviar a informação de quando que criou. Eu posso colocar por padrão, quando esse registro passar a existir, é o momento que ele foi criado. Não faz sentido? Então eu posso colocar aqui um valor padrão. Padrão é default, então eu coloco padrão. E o valor padrão aqui é o current time stamp, que é o horário de agora. Current de agora é timestamp o formato que eu estou utilizando aqui. Então o valor padrão vai ser o current timestamp. Vou remover a tabela, criar novamente, vou selecionar ela aqui, vou fazer o describe para analisar ela e você vê aqui que o valor default aqui para esses três é nulo e para esse é o current timestamp. Por mais que o default é nulo para esses dois aqui, eles não podem ser nulo, então vai acabar dando erro. E para esse aqui, se eu não passar nada, ele vai ser o tempo atual, vai ser o valor dele. Quando eu inserir o José aqui agora, sem a ID e sem o criado em, veja que os dois valores aqui vai assumir valor automático. Então, as duas colunas vão assumir valores automáticos. Então eu insiro aqui, seleciono e veja que o valor automático da ID, por ser autoincremente, e o valor automático do criado em foi exatamente na hora que eu inseri, 22 e 1 e 34, porque ele está o default current timestamp. Então são dois recursos úteis para você utilizar também. No caso da data de nascimento, não faz sentido eu colocar que ela é obrigatória, no meu caso, e nem que tenha um valor padrão. No nome faz sentido eu colocar que ele é obrigatório e na ID da forma que eu coloquei. Então já estou chegando na finalização dessa tabela de usuários para a gente continuar.